E Hernan Crespo está fazendo mágica no São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz os números do argentino e fala também de Felipe Anderson. Existe alguma chance de os boatos recentes, dando conta de que ele pode trocar o Palmeiras pela Arábia Saudita, serem reais? Falo ainda sobre Felipe Luiz. O treinador do Fla explicou por que não aceitou proposta para substituir José Mourinho na Europa. Já o Corinthians, com uma rodada praticamente perfeita, tem as últimas do Galo, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Queria chamar a sua atenção, você precisa fazer parte do meu grupo do Telegram. No fim de semana demos 10 dicas e 9 bateram. A única que não bateu acabou devolvendo dinheiro, ou seja, não perdemos nenhuma. É a oportunidade que você tem de forma gratuita de se dar bem na hora da fezinha esportiva. Para participar é bem simples, tem link no comentário fixo ou na descrição do vídeo, você clica em qualquer um deles, vai ser levado para o meu Telegram. A partir daí basta me seguir por lá que você já começa a receber as dicas. Combinado? Bora iniciar o nosso vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo, que só está atrás do PSG no mundo entre os times com mais vitórias no ano de 2025. A equipe francesa tem 37 vitórias contra 36 do Flamengo. O Bahia com 34 e o Palmeiras com 32 são os principais perseguidores da dupla PSG e Flamengo. Quero falar sobre Gabriel Brazão, goleiro do Santos, que deu um susto no torcedor do Peixe, está bem. Ele foi levado de ambulância no meio da partida entre Santos e Atlético para um hospital em Belo Horizonte, passou por exames, uma tomografia que não apontou nenhuma lesão, inclusive o Brazão já voltou com o Peixe na delegação para Santos. Já Neymar detonou o gramado da Arena MRV. Depois de torcer o tornozelo e ser substituído, ele escreveu em seu Instagram, abre aspas, comprovado. Sintético é uma M3 pontinhos. Para completar o giro de notícias, contar que Caio Jorge viajou com a delegação do Cruzeiro para a partida contra o Bahia na noite dessa segunda-feira, fechamento da rodada. Caio Jorge, que precisou de uma mega operação para estar em campo contra o Atlético, também jogará diante do Bahia. E ele não é a única novidade entre os relacionados. Cauã Moraes, lateral direito comprado do Atlético Paranaense, e Kenny Arroio também estão relacionados. A saideira do giro de notícias, pressão em cima de David Ancelotti já começou. O técnico italiano, filho do Carlo Ancelotti, não tem conseguido bons resultados no Botafogo. Derrota para o São Paulo, uma vitória nos últimos 4 jogos e diante desse cenário já começam os pedidos de demissão do treinador. Hora de falar sobre o Vasco, que se complicou de vez no Campeonato Brasileiro. Cruz Maltino, que havia dado alegria ao seu torcedor ao chegar à semifinal da Copa do Brasil no meio da semana, somente empatou com o Ceará, mesmo com um jogador a mais dentro de casa. Vasco fez 1-0, tomou 1-1. Vasco fez 2-1 e com o jogador a mais, nos acréscimos acabou tomando o gol do empate numa infelicidade do PH. Os 2 gols do Ceará nasceram de falhas individuais. O primeiro gol havia surgido de um erro na saída de bola do Matheus Carvalho. E o empate acabou sendo muito ruim, porque impediu que o Vasco se distanciasse da zona de rebaixamento e os próximos jogos do Vasco são trágicos. Cruz Maltino é hoje o 15º colocado com 23 pontos, somente 1 ponto de vantagem em relação ao Vitória, que é o time que abre o Z4. O problema vem agora nas próximas 4 partidas. O Vasco enfrenta o Flamengo fora de casa, o Bahia em casa, o Cruzeiro em casa e o Palmeiras fora. São os 4 melhores times do campeonato em sequência. E se o Vasco terminar essa série sem nenhuma vitória, é bem natural que esteja afundado na zona do rebaixamento, que é tudo que o torcedor Cruz Maltino não quer por hora. Preciso falar agora sobre a pressão pela demissão de Paulo Brax. O CSO, o homem forte do futebol do Galo, virou o alvo do torcedor depois do empate entre Galo e Santos, 1-1, nesse domingo na Arena MRV. O Atlético fez um primeiro tempo horroroso, tenebroso, ainda conseguiu ficar no 0-0. Fez 1-0 no início do segundo tempo, teve um jogador a mais após a expulsão do Zé Ivaldo, mas levou um gol de pênalti na reta final da partida, mais uma falha do Lianco, que tem falado muito, se exposto de maneira bem gritante, mas com a bola nos pés, é o segundo jogo seguido com erros. Depois desse empate, que impediu o Galo de se distanciar da zona do rebaixamento, o que se viu foi uma avalanche de críticas e pedidos de demissão em relação a Paulo Brax.
Tudo começa com uma faixa que foi exposta e tinha os seguintes dizeres, abre aspas, esse Paulo Brax é sinônimo de fracasso por onde ele passa. O fracasso o acompanha. Não queremos esse incompetente no Galo. Nas redes sociais foi o suficiente para que muita gente aderisse ao movimento exigindo a dispensa do homem forte do futebol do Galo. É importante lembrar que o Paulo Brax teve como único momento de destaque na carreira a passagem pelo América, em que ele era só um coadjuvante. O Marcos Salum é o cara que dava as diretrizes do futebol. A partir daí, ele começa a tentar a carreira solo e nunca vai bem. América, razoável, Internacional, ele sai demitido com péssima impressão. No Vasco também é dispensado sem fazer bom trabalho. No Santos ele acaba caindo e assumindo logo na sequência o Clube Atlético Mineiro. Hoje o Galo é só o 13º colocado, 3 pontos em relação ao Z4, 10 pontos de desvantagem em relação ao G6. A única vantagem do Galo, o único alento do torcedor atleticano se dá pelo fato de ter 2 jogos a menos do que a maioria dos seus concorrentes. E são 2 jogos bem acessíveis em casa contra Sport e Fortaleza. Quero falar agora sobre Filipe Luís. O técnico do Flamengo admitiu que foi alvo de uma proposta do Fenerbahçe, equipe turca que demitiu recentemente o José Mourinho. O Filipe Luís teve a oportunidade, como eu contei para vocês na semana passada, de praticamente multiplicar seu salário por 10. Ele ganha na casa dos 300 mil reais por mês no Fla e tinha em mãos uma oferta para ganhar 3 milhões de reais mensais na Turquia. Depois da vitória do Flamengo por 2-0 contra o Juventude em Caxias do Sul, Filipe Luís explicou a decisão de permanecer no rubro-negro, abre aspas para ele, quando outros clubes ligam me deixa muito feliz, porque existe um reconhecimento do nosso trabalho, mas não é o momento de sair, e eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo tudo o que eu quero para minha vida. Obviamente que tenho um compromisso com esses jogadores e com o clube, e quero honrar, disse o Filipe Luís. O treinador do Fla sabe, obviamente, que tem em mãos a possibilidade de 2 títulos absolutamente plausíveis. Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro com 4 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras, embora com um jogo a mais. Na Libertadores, começa a decidir a fase de quartas de final a partir dessa semana contra o Estudiantes. Primeira partida no Maracanã, jogo da volta na Argentina, e o Flamengo é sim um dos favoritos ao título. Diante desse cenário, com a chance até de jogar um Intercontinental de Clubes, Filipe Luís pesou os prós e contras e decidiu permanecer na Gávea, decisão absolutamente acertada. O que pesa é o fato de ele não ter aceitado a renovação de contrato com o rubro-negro. O vínculo se encerra em 31 de dezembro e o Flamengo tenta desde antes da Copa do Mundo de Clubes estender esse contrato, até agora não houve acordo. Desde que se tornou técnico do time principal, no fim da temporada passada são 3 taças, campeão da Copa do Brasil, campeão do Carioca e da Supercopa, Copa do Brasil de 24, os outros 2 títulos ganhos em 2025. Hora de falar sobre o Palmeiras. Existe alguma chance de Felipe Anderson trocar o Palmeiras pela Arábia Saudita? Especulação que correu solta entre torcedores do Palmeiras durante o fim de semana. E aí o torcedor alviverde deve estar se pensando, pô, mas logo agora que o Felipe Anderson enfim tem jogado alguma coisa? Foi nessa sequência mais recente de 5 jogos que ele conseguiu marcar seu primeiro gol com a camisa alviverde e deu também um passe para o gol na vitória por 4-1 contra o Internacional no último sábado. Calma, não há nenhuma possibilidade de Felipe Anderson trocar o Palmeiras por qualquer time da Arábia Saudita. Existiu uma sondagem bem inicial, de leve, que nem chegou ao Palmeiras. Representantes do Felipe Anderson foram sondados sobre a questão salarial e se ele tinha interesse em se mudar para a Arábia Saudita antes do fechamento da janela de inscrições. Agora os clubes sauditas nem podem mais contratar jogadores. Felipe Anderson agradeceu o contato e disse que quer cumprir seu vínculo com o Palmeiras. O contrato só se encerra em dezembro de 2027. Salário alto, dos maiores do futebol brasileiro, acima de R$1,5 milhão por mês. E apesar da dificuldade no início de adaptação, Felipe Anderson está super integrado ao elenco do Palmeiras, tem a confiança da comissão técnica e não pretende sair do Verdão. Diante desse cenário, essa sondagem nem se transformou em proposta e agora, repito, com o fechamento da janela de inscrições por lá, essa chance está completamente descartada. Felipe Anderson que surpreendeu o mundo ao fechar com o Palmeiras quando tinha na oportunidade a chance de continuar em seu time, na Lazio, ou então até de se mudar para a Juventus da Itália. Ele queria ficar no futebol brasileiro para estar um pouco mais perto da família, jogador de 32 anos de idade que havia feito a maior parte da sua carreira no exterior.
Hora de falar sobre o fim de semana perfeito para o Corinthians do ponto de vista esportivo. Dentro de campo, no Campeonato Brasileiro, tudo saiu como exatamente o corintiano gostaria. Primeiro pela vitória contra o Fluminense fora de casa 1-0 no Maracanã. Resultado que permitiu ao Timão pular para a 9ª colocação ganhando 3 posições. Hoje o Corinthians tem 29 pontos. Depois, na luta contra o rebaixamento, todos os resultados acabaram sendo bons. O Vasco e o Ceará só empataram. O Santos e o Galo também empataram. Internacional, Grêmio, Vitória e Juventude perderam. Com essa combinação de resultados, dá para dizer que o Corinthians praticamente se viu livre da zona do rebaixamento. Hoje a distância para o Z4 é de 7 pontos, o que permite ao Corinthians já começar a olhar para a parte de cima da tabela, sonhando com vaga em Libertadores da América. Especialmente porque o próximo jogo é fora de casa contra o lanterna do Campeonato Brasileiro, o Sport. Se o Corinthians for capaz de vencer o Sport na Ilha do Retiro, vai diminuir ainda mais a diferença para o G6. Hoje ele está a 6 pontos do Botafogo, que é o 6º colocado. Vale a lembrança de que ainda há a possibilidade desse G6 virar um G7 ou talvez até um G8, aumentando as chances de classificação para o Alvinegro. Pergunta que eu deixo para você. Dá para confiar que o Corinthians já não briga mais contra o rebaixamento e pode sonhar com coisas mais altas? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Hernan Crespo, que está fazendo mágica à frente do São Paulo e não há exagero nessa afirmação. Tricolor do Zubeldia, que corria risco de rebaixamento, deu lugar a um São Paulo que está vivíssimo na briga por vaga em Libertadores da América. Mesmo com todos os problemas médicos que o São Paulo sempre tem, com vendas de atletas e poucas contratações. Na vitória contra o Botafogo por 1-0, nesse domingo, no Morumbi, o Tricolor chegou a fazer grande segundo tempo. E a vitória foi absolutamente justa. São 7 vitórias em 11 jogos no Campeonato Brasileiro. Aproveitamento de pontos no Brasileiro como mandante é perfeito. 5 jogos e 5 vitórias o São Paulo bateu, com o Crespo no banco de reservas. O Corinthians, o Fluminense, o Vitória, o Galo e o Botafogo, 10 gols marcados, 1 gol sofrido. Com a lembrança de que o São Paulo não vencia Atlético e Botafogo desde 2020, são 5 anos de tabu encerrados para cada um desses jogos. No Campeonato Brasileiro, o Crespo, desde que assumiu o São Paulo, tem o 2º maior número de vitórias no período. São 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. No total, somando também a participação em Libertadores e Copa do Brasil, o Crespo soma 8 vitórias, com 4 empates e 3 derrotas. O único ponto negativo nessa passagem do Crespo é a eliminação contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, que está muito na conta daquela expulsão com 3 minutos de jogo do Rafael. Importante contar que o Crespo, na entrevista coletiva depois da vitória contra o Botafogo, assegurou que não teve participação ou influência na contratação do Rigoni. Não é a informação que eu tenho. Ele também foi perguntado sobre o jogo da quinta-feira contra a LDU na altitude de Quito, se há uma preocupação em relação aos 2 laterais que se machucaram. O Enzo Dias, que saiu como titular, sofreu um entorse no tornozelo esquerdo e o Wendel reclamou de um desconforto muscular. Na entrevista coletiva, o Crespo assegurou que o Enzo vai jogar a partida em Quito, ainda que não se tenha o resultado dos exames, por entender que o argentino não fugiria de um jogo importante como esse. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo: que nota você dá para Hernan Crespo até aqui? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e entre agora mesmo no grupo do Telegram. Por lá, várias dicas dando bastante certo. Valeu, tchau, tchau!